Tenho convicção absoluta que todos nós gostaríamos de estar participando de uma sessão histórica do Senado Federal. Mas a sessão que participamos é a história do fracasso, é a revelação da incompetência, é a consagração da frustração popular. Fracasso não do nosso povo, mas dos nossos governantes, que não tiveram a competência para administrar um sistema previdenciário autossustentável e que pudesse oferecer perspectiva de vida digna à velhice de todos os trabalhadores. E fomos empurrados para esse impasse, para um momento sem alternativa, porque nós somos obrigados, na constatação do fracasso, a discutir e aprovar uma reforma de sacrifício. E por que chegamos a esse sacrifício? Porque as providências necessárias, especialmente do ponto de vista do ajuste fiscal, sempre foram ignoradas pelos governantes ao longo do tempo. De 98 a 2006, os governantes tapavam os buracos da má gestão com o aumento da carga tributária. A partir de 2007 a 2018, os governos passaram a tapar os buracos da incompetência com o endividamento público. E nós passamos de uma dívida pública de 56% do PIB para, em 2018, com mais de 5 trilhões de dívida bruta, alcançarmos 77% do PIB. É a história do fracasso dos governantes. Não atribuam o fracasso aos brasileiros. Os brasileiros não fracassaram. Os brasileiros não suportam o fracasso. Os brasileiros não são coadjuvantes desse fracasso. As desigualdades sociais que cresceram, o endividamento público avassalador que consumiu a capacidade do poder público do país de investir em setores essenciais é responsabilidade dos governantes e não dos brasileiros que trabalharam duro e pagaram impostos. Mas o que fazer agora? Esta é uma reforma de sacrifício. Não digam que não se trata de uma reforma injusta, mas também não posso afirmar que não seja uma reforma necessária. Existe contradição nesta afirmação? Não. Não existe contradição. O que não existe mesmo é alternativa. Nós não temos alternativa. Ou aprovamos esta reforma, ou anunciamos o colapso definitivo do sistema de previdência no país. O Podemos unanimemente votará favoravelmente à reforma com os destaques que estamos pleiteando, na esperança de podermos alterar. Não é possível que o Senado Federal aceite essa posição de coadjuvante, de ator secundário, de convalidador, de chancelaria dos desejos impostos pela Câmara dos Deputados. Por que não temos o direito de aprimorar, de melhorar, de avançar? Por que não temos o direito de procurar levar à sociedade brasileira resposta às suas exigências? Nós estamos algemados, nós estamos proibidos, nós estamos limitados porque aceitamos esta limitação, porque aceitamos esta algema. Esta reforma vai fazer o trabalhador trabalhar mais, por mais tempo, pagar mais, por mais tempo, se aposentar mais tarde e receber menos. Portanto, é uma reforma de sacrifício. E é boa para o governo, é insuficiente para o governo. O governo falou em economia de 1 trilhão e não comprovou. Há outros que afirmam a economia ser inferior, pouco mais de 500 milhões de reais em 10 anos, é o que diz, por exemplo, o Instituto Atlântico.
O Instituto Fiscal Independente fala em pouco mais de 600 bilhões em 10 anos. O déficit nominal deste ano é de 517 bilhões de reais. Portanto, o déficit nominal do país, em apenas um ano, engole a suposta economia de 10 anos que propõe essa reforma da Previdência. O nosso partido vai votar favoravelmente por não ter outra alternativa, mas assume o compromisso de continuar debatendo esta matéria. Nós estamos estudando uma proposta que, quem sabe, possa ser a complementação desta reforma que será aqui aprovada, sem prejuízo desta uma complementação, com um sistema de capitalização inteligente, que possibilite a trabalhadores e empresários, como contribuintes, organizarem aquilo que chamaria de fundão, que teria também a contribuição dos ativos das estatais. As empresas estatais se constituem patrimônio do povo brasileiro. O Estado brasileiro se apropriou delas. Cabe, portanto, devolver ao povo brasileiro na forma dos seus ativos. Hoje, o governo, que não pode mais aumentar impostos e não tem como endividar ainda mais o país, vende o seu patrimônio nas privatizações e subtrai direitos adquiridos pelos trabalhadores brasileiros ao longo do tempo. Mas essa é a situação que nos encontramos. E, evidentemente, essa reforma de sacrifício para a população e de resultados pífios para o governo deverá ser aprovada. Não geremos falsa expectativa. Não vamos iludir. Ela não resolverá os problemas deste país, até porque nem mesmo as preliminares foram adotadas para conferir maior autoridade à mudança proposta pelo governo. Onde está a ação pontual, concreta, objetiva do governo na cobrança dos grandes devedores? A população brasileira certamente conferiria ao governo maior autoridade para promover mudanças se soubesse o que o governo faz para cobrar dos grandes devedores, que são também responsáveis pela inadimplência do sistema previdenciário brasileiro. E as desonerações, as facilitações fiscais, as isenções fiscais que impactam fortemente no caixa da Previdência. Em um destes anos, o valor chegou a 144 bilhões de reais das desonerações. E a DRU, a desvinculação dos recursos da União, chegou a 92 bilhões e o déficit da Previdência foi de 280 bilhões. Se somássemos o que retiraram do caixa da Previdência com as desonerações e com a DRU, nós teríamos um déficit bem inferior. Portanto, senhor presidente, essa é a palavra do nosso partido Podemos, que quer fazer do Brasil o país do avanço, o país do sucesso e não do fracasso, que quer que essa nação, que é uma nação à espera de reformas, possa se transformar na grande nação, sonho de todos os brasileiros, graças a reformas competentes que podem sim ser arquitetadas e concretizadas. Esse é o nosso desejo e o nosso compromisso, o compromisso do Podemos. Muito obrigado, senhor presidente.